Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a média móvel de óbitos por Covid no Brasil está em estabilidade pelo 9º dia seguido. Em 24 horas foram confirmadas mais 225 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 597.948. Também foram contabilizados mais 9 mil casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.468.000 diagnósticos confirmados. Lembrando que nos finais de semana o número de registros cai porque há menos funcionários nos órgãos para relatar os dados. A média móvel de mortes está em 501 vítimas diárias e registra estabilidade pelo 9º dia consecutivo. A média móvel de novos casos está em 16.593. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 unidades da federação registram alta nos óbitos: Acre, Ceará, Distrito Federal, Piauí e Sergipe. Em estabilidade estão 10 estados, e 10 estados apontaram queda nas mortes: Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Santa Catarina. 2 estados não atualizaram os dados: Rondônia e Tocantins. O Reino Unido deve anunciar ainda esta semana que turistas brasileiros vacinados não vão mais precisar fazer quarentena de 10 dias em um quarto de hotel. Segundo a imprensa britânica, o primeiro-ministro deve fazer o anúncio na quinta-feira. Por enquanto, o Brasil é um dos 54 países da lista vermelha considerados de alto risco para a Covid. A expectativa é que essa lista seja reduzida para apenas 9 nações. E ainda falando sobre coronavírus, a Argentina autorizou a aplicação da vacina da Sinopharm em crianças de 3 a 11 anos. Pelas redes sociais, o presidente argentino Alberto Fernandes comemorou a notícia. Essa é a única faixa etária que ainda não iniciou o processo de imunização no país sul-americano. A Sinopharm é de origem chinesa. Cerca de 6 milhões de crianças entre 13 e 11 anos estão em condições de serem vacinadas. Para isso, a Argentina já tem um estoque de quase 10 milhões de doses da Sinopharm e prevê a chegada de 2,75 milhões para a próxima semana. O imunizante da Sinopharm é administrado em 2 doses com 28 dias de intervalo. A Coreia do Norte e Coreia do Sul restabeleceram comunicação nesta segunda-feira. A península sofre há décadas com a tensão militar entre os países. Seul e Pyongyang restabeleceram nesta segunda-feira a linha de comunicação transfronteiriça. A comunicação entre os dois lados estava interrompida desde agosto por decisão da Coreia do Norte. O Ministério Sul-Coreano da Unificação afirmou que oficiais das duas Coreias conversaram por telefone durante a manhã. A pasta ressaltou que com a restauração da linha de comunicação Sul-Norte, uma base foi estabelecida para a recuperação das relações intercoreanas. Horas antes, o líder norte-coreano Kim Jong-un havia expressado a intenção de restaurar as linhas de comunicação norte-sul. A reaproximação ocorre poucos dias depois de Pyongyang despertar preocupação internacional com uma série de testes de mísseis no período de algumas semanas. O país comunista cortou de maneira unilateral as comunicações oficiais militares e políticas em junho de 2020, depois que ativistas enviaram panfletos contra o norte a partir do outro lado da fronteira. As duas Coreias sinalizaram um surpreendente degelo nas relações no final do último mês de julho, quando anunciaram a restauração das comunicações transfronteiriças. Mas a trégua durou pouco, pois a Coreia do Norte parou de atender as ligações do Sul apenas 2 semanas depois. Para analistas, o impacto da restauração da linha de comunicação é mínimo, já que representa apenas um gesto simbólico. 2 cientistas americanos venceram o Prêmio Nobel de Medicina por descobertas sobre receptores de temperatura e toque. Os americanos David Julius e Ardhan Pataputian foram laureados pelas descobertas sobre a forma como o sistema nervoso transmite a temperatura e o tato. O trabalho dos 2 cientistas é útil para a pesquisa de muitos tratamentos, sobretudo para a dor crônica. A capacidade para sentir calor, o frio e o tato é essencial para a sobrevivência, e dela depende a interação humana com o mundo.
David Julius, de 65 anos, tinha explicado recentemente a origem do trabalho em um vídeo publicado pela Universidade da Califórnia. A sensação de dor e a somatosensibilidade entre nossos sentidos são as menos compreendidas. Os estudos realmente ajudaram a trazer uma estrutura molecular sobre a questão. O desafio que nos propusemos foi entender as moléculas e vias de sinalização subjacentes ao nosso sentido do tato. Julius, professor da Universidade da Califórnia, usou capsaicina, um composto ativo das pimentas que provoca a sensação de ardor, para identificar um sensor nas terminações nervosas da pele que respondem ao calor. Já Pataputian, professor da Scripps Research na Califórnia e nascido em 1967, utilizou células sensíveis à pressão para descobrir um novo tipo de sensores que respondem a estímulos mecânicos na pele e nos órgãos internos. O anúncio do Nobel 2021 ocorre na semana prevista, mas pelo segundo ano consecutivo, os vencedores não comparecerão à cerimônia de premiação em 10 de dezembro em Estocolmo, devido à pandemia de coronavírus. E de volta ao Brasil, olha só, o país tem quase 38 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. E aquela ideia de que nessa fase da vida é hora de desacelerar, para muita gente já ficou para trás. A empresária que conhece bem o segredo do sucesso. Escolher é a palavra básica e chave para você conseguir chegar nesse caminho de você ser protagonista da sua história e da sua vida. A palestrante que no palco compartilha todo o seu conhecimento. Gente, como é importante você ter autoestima, você ter autoconfiança, você estar por você. Ninguém vai te automotivar, quem te motiva é você. A mulher inspiradora que tem até formação de atriz. No fundo, a minha mãe sabia, de alguma forma, eu não sei, que dentro do ventre dela tinha um ser muito especial. E bota especial nisso. Por onde passa, Leila Navarro fascina gerações com seu currículo admirável e sua vasta experiência de vida. A palestrante tem hoje 68 anos de idade, mas é só no documento. Eu sou mais jovem que minhas filhas, porque elas têm uma mentalidade tão dentro da caixa que eu acho que elas não estão em 2021. Para ela, o termo idoso nem existe. Na realidade, eu sou vidoso, eu tenho muita vida. É claro que assim como acontece com todo mundo, o tempo para Leila também passou, mas ela conta que foi muito natural. A vida é um processo, né? Então eu não tenho a mesma coisa que eu tinha aos 15 anos de idade, e o meu corpo mudou e hoje é diferente. Mas é que eu não computo isso não está no meu dia a dia. E a palestrante revela a fórmula de tanta vitalidade. Eu me divirto com a vida e não fico vendo o que eu não tenho. Eu vejo o que eu tenho, porque eu sou inteligente. E eu tenho muita coisa. Eu não me trocaria por uma mulher de 30, de 40, de 50 e nem de 60 anos de idade. Alegria, bom humor, resiliência, positividade. A Leila tem isso e muito mais. Encontrou um equilíbrio para envelhecer com qualidade de vida. Eu sempre me cuidei, porque eu acho que esse é o meu patrimônio, né? É o meu corpo. Cuidar da saúde física é uma constante que deve começar bem cedo. Porque, diferente do que muitos imaginam, nós envelhecemos a partir do ponto que nascemos. Mas é claro que com o passar dos anos o corpo muda. Na velhice nós já temos a redução, por exemplo, do estômago, da capacidade de digestão, o fígado também ele diminui de tamanho, o cérebro diminui de tamanho também com a velhice. Assim como as máquinas cansam, o ser humano também ele tende a desgastar uma parte ou outra. A manutenção vem da boa alimentação, exercícios regulares e exames periódicos. Mas a mente pede uma atenção especial. É extremamente importante, tá? Porque o cérebro da gente precisa continuar sendo estimulado. Eu não digo trabalhar produzindo coisas, mas sendo estimulado, tá? Para isso a gente fala em planejamento. Essa é a receita da Leila. Eu olho para frente e eu acredito que eu vou viver 130 anos. Estou me preparando para isso. É uma emoção muito louca, muito louca. Que bacana, hein? Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo início de semana para você.